especial, é um culto que o Bolas sempre tem esse desejo, né? E no coração deles de estar organizando, eu acho isso muito bacana. Eu louvo a Deus pela vida do nosso irmão Fabinho e Eunice, que tem se disponibilizado a estar nessa liderança. E quero dizer a você, Fabinho, aquieta o seu coração. Deus é contigo, meu irmão. E esse ministério está com você porque eu creio que Deus assim permitiu até o dia que ele disser: Fabinho, tá bom. Então aquieta o teu coração. E eu falo também para a minha amada igreja, a vocês que estão aí dentro dos seus lares, nas suas casas, nas salas, ou no quarto, ou no celular, enfim. Estamos vivendo tempos muito difíceis, mas eu creio que é um tempo que a gente está aprendendo, né? E amadurecendo e vivendo coisas novas. E tudo isso eu creio que Deus faz com que aconteça para que a gente aprenda a confiar nele, a descansar nele. Então, amados irmãos, que nesta noite você possa ter essa certeza que o nosso Deus é conosco e que você não está sozinho. Então, aquieta a tua alma, confia em Deus, porque o mais Ele fará. Nós vamos fazer deste culto um momento maravilhoso e eu sei que Deus vai falar muito, muito esta noite no coração de vocês. Amém? Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Você não tá só, meu amado, Cristo tá do seu lado. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Oh, Senhor, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta tua alma, meu irmão, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Eu quero ouvir tua voz, Senhor. Me chama pra perto,
Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Eu escolhi esse louvor porque esse louvor ele marcou muito a minha vida quando eu adquiri a ansiedade, né? E ele sempre, nos momentos que eu vinha ter as crises, Deus me mostrava esse louvor. Meus irmãos, era quando o Espírito Santo assim descia sobre a minha vida e era como um bálsamo. E aí tudo ia se ajustando, tudo ia sendo colocado no seu devido lugar aqui na nossa mente. E é assim que Deus faz. E Ele quer que você aquiete a sua alma, Ele quer que você aquiete o seu coração, porque o nosso Deus, Ele é grande, Ele é grande, e o amor dele por nós é muito, muito, muito grande. Então agora nós vamos louvar um louvor que eu acredito que também vai tocar no coração de vocês. E agora vai ser Eduardo que vai louvar conosco. Amém. É bom demais quando nós permitimos que o Senhor toque nos nossos corações, na nossa vida, para aquietar a nossa alma. E quando nós dizemos para Ele também, Senhor, eu quero estar perto de Ti. Eu quero sentir a Tua presença na minha vida. Eu quero ouvir as vozes dos anjos no céu. Isso é para mostrar a vontade que nós temos de ter intimidade com Deus a ponto de chegar tão perto dEle que nós não somente ouvimos a voz dEle, mas também sentimos a presença dos anjos dos céus. Vamos cantar, vamos adorar e vamos dizer isso de coração. Eu quero estar mais perto do grande eu sou. Amém. Estar perto de Ti, Senhor, do Teu amor, sem tristeza ou dor. Quero ouvir vozes de anjos dos céus, cantando a Ti, aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou. É digno, não há outro, poderoso, grande eu sou. Quero estar perto, estar ao Teu lado, amando o pecador, não ao pecado. Quero ver ossos secos a viver, cantando a Ti, aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, e é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou. Grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou. Montanhas estremecem, demônios faz fugir, na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder do inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou. Grande eu sou, grande eu sou. Grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou.
alguns momentos que nós iremos necessitar, que é o momento de pedido de oração. E Deus vai falar com você também e vai receber o teu pedido. Em nome de Jesus, eu creio. Vai lá, Fabinho. Boa noite, queridos. Morrendo de saudade dos nossos cultos presenciais, onde sempre estávamos ali juntos, louvando e agradecendo o nome do nosso Deus. Mas crendo e orando ao nosso Deus, que no futuro bem próximo estaremos todos juntos, cultuando e agradecendo o nome do nosso Deus. Queridos, hoje teremos uma palestra muito especial com o psicólogo Rodrigo de Araújo, falando sobre a ansiedade nesse momento tão difícil que estamos passando, né? Ansiedade nesses dias de Covid, nesses dias de confinamento. Uma mensagem muito especial, começando hoje e terminando amanhã, no domingo. Certo? Então agora eu passo a palavra para o nosso querido psicólogo Rodrigo de Araújo. Graça e paz, irmãos. É uma satisfação enorme estar podendo participar junto com vocês desse momento de bate-papo aqui, falando sobre o cristão e a ansiedade em tempos de Covid. Em tempos de Covid-19, esse período de pandemia. Então eu venho, através dessa minha palavra aqui, trazer uma elucidação sobre 9 perguntas que eu elaborei, que eu acredito que vai auxiliar e muito para que você possa conhecer um pouco mais sobre o que é a ansiedade, o que é a ansiedade nesse período de pandemia e como é que o cristão ele pode superar isso aí, como é que ele lida com essa situação. Então as perguntas são: primeiro, o que é ansiedade? Segundo, como saber se eu tenho ansiedade e se a ansiedade é patológica ou não? Como eu sei se a ansiedade que eu sinto, às vezes aquele friozinho na barriga, se é algo patológico? Nós vamos estar conversando sobre isso. Como a pandemia, como esse Covid-19 tem afetado a população, como tem afetado os cristãos. 4. Quais são os sintomas da ansiedade, os sintomas físicos e os sintomas psicológicos? Quais são os efeitos, o número 5 é quais efeitos que a ansiedade pode trazer para o meu corpo, para o seu corpo. 6. Quais as pessoas que são mais propensas a desenvolver a ansiedade? 7. Como saber se eu tenho uma ansiedade natural ou se a minha ansiedade é patológica? 8. Quais dicas de enfrentamento eu posso ter, ou eu posso dar para vocês, para deixar a ansiedade, ou para diminuir o nível de ansiedade? E 9, o que a Bíblia fala sobre ansiedade? Então, essas 9 perguntas que eu vou estar respondendo para assim auxiliar vocês para poder lidar melhor com as demandas do dia a dia, as demandas internas, como também auxiliar amigos, irmãos em Cristo, pessoas do trabalho, em qualquer ambiente, para falar um pouco ou até mesmo dar uma palavra sobre ansiedade, tá joia? Então vamos lá, para o ponto primeiro, né? O que é ansiedade? Pessoal, é o seguinte, a ansiedade é uma reação normal diante de situações que podem provocar medo, dúvida ou expectativa. Às vezes a pessoa está na véspera de um concurso público, de uma prova do Enem, vai fazer uma avaliação para tirar a carteira de habilitação nacional, a pessoa vai competir, é um competidor de algum esporte, enfim. Ou então simplesmente vai chegar aquele final de semana tão esperado e bate aquele friozinho na barriga, aquela vontade de chegar lá naquele momento. Então a ansiedade, traduzindo em palavras mais simples para o nosso dia a dia, é essa expectativa, né? Mas só que a ansiedade, você está falando da natural, porque ela pode ser patológica. Nós vamos já estar falando sobre ela. A ansiedade é esse estado de apreensão ou até mesmo de medo que pode surgir na pessoa, em que o indivíduo vivencia um desconforto físico, um desconforto psíquico, angústia, aflição. A ansiedade, quando ela tá mais forte na pessoa, ela traz angústia, tensão, preocupação, nervosismo, irritabilidade. Às vezes a pessoa pergunta assim, o que pode desenvolver a ansiedade? Será que são apenas esses exemplos que você falou aí, sobre uma faculdade, uma prova, uma avaliação? Olha, a desigualdade social, a pobreza, traumas desde a infância,
são apontados como os principais fatores de risco para o transtorno de ansiedade, para desenvolver a ansiedade patológica. Eu não sei se você sabia, mas em 2019, ou seja, no ano passado, a OMS, ou seja, a Organização Mundial de Saúde, ela apontou a população do Brasil, a população brasileira, como a população mais ansiosa do mundo, com 18,6 milhões de brasileiros. É muita gente. Ou seja, 9,3% da população do Brasil sofre de ansiedade crônica, de ansiedade patológica. Então, gente, é muitas pessoas. O nosso Brasil está nesse ranking aí, lá em cima no topo, em primeiro lugar. E a ansiedade, ela, quando se torna patológica, ela tem o F41.1 no CID-10, que é onde normatiza, traz de forma uniformizada e é reconhecido de forma internacional o que é ansiedade generalizada. Então, tanto no Brasil, se você procurar lá o F41.1, como nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar, vai ser os mesmos sintomas. Então, a ansiedade, quando ela é patológica, ela tem os seguintes sintomas. A ansiedade, no caso, a preocupação excessiva, traz aquela expectativa apreensiva, ela ocorre na maioria dos dias por cerca de 6 meses. Preste bem atenção. Você pode se perguntar assim, peraí, não estou bem entendendo. O que eu quero dizer para vocês é, como a pessoa sabe se tem uma ansiedade patológica? Se é algo que está adoecendo a pessoa. Se durante 6 meses, alguns dos sintomas que eu vou falar para vocês aqui, ele ocorrer na sua vida, pelo menos 3 desses sintomas durante 6 meses, de forma ininterrupta, toda semana você vem sofrendo com dos sintomas que eu vou falar de 6 sintomas. Mas se 3 desses sintomas ele persiste durante 6 meses, então é bom você procurar um psicólogo, você procurar um psiquiatra, para você poder ver se realmente é uma ansiedade que está lhe atrapalhando, lhe tirando do dia a dia, de fazer as coisas de maneira mais suave, de maneira mais leve. Então vamos lá, preste bem atenção. Se você tiver 3 desses itens durante 6 meses, é algo que você deve se preocupar no sentido de procurar um profissional, procurar uma conversa, uma ajudazinha. Primeiro sintoma, inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele. Sempre está muito preocupado, muito inquieto, né? É como se os nervos estivessem sempre à flor da pele durante 6 meses. Isso é um sintoma. 2. Fatigabilidade. Está sempre cansado. É como se as baterias estivessem sempre descarregadas. Se isso persiste durante 6 meses, é o segundo sintoma. 3. Dificuldade em concentrar-se ou sensações de branco, né, na mente. Se você tem dificuldade de se concentrar e você não tem déficit de atenção, se você tem dificuldade de concentrar, ou então de vez em quando está dando alguns brancos, alguns lapsos de memória, isso está persistindo durante já uns 6 meses já, é um outro sintoma que talvez a ansiedade ela traz uma tensão muito grande, é como se fosse a palavra tensão mesmo, de tensionar. A mente fica toda hora apreensiva, tensionada, tá certo? 4º ponto, irritabilidade. Se você vive constantemente irritado, pavio curto, e durante 6 meses está persistindo, as pessoas, sua esposa, esposo, seus filhos, os irmãos da igreja, do trabalho, estão mexendo com você, dizendo que você é zangão, é zangado, está sempre com pavio curto, talvez você esteja sofrendo de ansiedade. Então é um item aí que se inclui. 5º ponto, tensão muscular. Às vezes vive com o ombro doendo, ou então essa parte aqui da nuca sempre está como se fosse um camelinho, né? Como se fosse um ponto de tensão que não pode nem tocar, que dói. Às vezes o ponto de tensão vem no braço, né? Então pode vir em qualquer parte do corpo, nas costas, dores lombares. Durante 6 meses pode ser um indicativo de ansiedade crônica, tá certo? E 6º, perturbação do sono, ou seja, dificuldade em conciliar ou então manter o sono prolongado.
é um sono insatisfatório, ou então é um sono inquieto, você não consegue dormir direito, ou dorme lá para altas horas da madrugada. Se isso perdura por 6 meses, pode ser mais um dos sintomas da ansiedade. Então faça esse checklist com você e veja se você tem desses 6, se 3 desses itens, desses sintomas estão com você durante 6 meses ininterruptamente. Se isso acontecer, é bom procurar um profissional. Você pode perguntar, e uma criança? Uma criança basta ter apenas um desses sintomas durante 6 meses, que já pode ser diagnosticado com ansiedade. Mas não vá saindo diagnosticando as pessoas por aí, você é ansioso, ou então eu tenho ansiedade. Procure um profissional, bata um papo, tenha uma conversa legal, que assim você vai poder tirar as dúvidas, explicar direitinho como está a sua situação, como é que foi alguns acontecimentos, a partir de quando isso aconteceu, você começou a ficar com X ou Y sintoma, tá legal? Então procure um profissional que ele vai dar uma orientação mais assertiva para você. E uma pergunta interessante é como a pandemia, no caso do coronavírus, o Covid-19, ele tem afetado a população, como tem afetado os cristãos. É uma pergunta interessante, olha só. Eu vou citar de forma geral da população o que tem mexido muito. Olha lá. Imagine que está tudo, entre aspas, dentro da normalidade, o dito normal, entre aspas aqui, e de repente surge uma doença, um vírus invisível, que está começando a levar as pessoas para os hospitais, superlotar os hospitais, vindo alguns óbitos. Então, começando a aproximar pessoas da família, amigos, conhecidos. Então, quando começa a se aproximar, isso vai trazendo uma tensão, uma preocupação na mente e vai gerando ansiedade. Então, o dólar subiu, as bolsas de valores caíram, e com isso aumentou o preço das mercadorias, os impostos, alguns impostos. A gente viu o exemplo da gasolina, aumenta, baixa, trazendo desvalorização para o mercado no petróleo. A gente tem visto muitas vidas que têm sido perdidas, têm vindo a óbito. Nós temos as rotinas totalmente modificadas. As escolas, algumas escolas que conseguiram se adaptar, estão tendo aula online. As crianças, os adolescentes estão em casa, estudando em casa. Se você trabalha, como é que você vai deixar sua criança com quem? Você vai deixar o seu filho com quem? Então, começa a surgir essas preocupações, essas novas adaptações. Se você ficar em casa, você tem que ir para o trabalho. Como é que você vai cuidar do seu filho se tem que ir para trabalhar? E se você for deixar com alguém da família, essa pessoa pode estar com vírus. Como é que fica? Então, olha a preocupação como é grande, né? Então, isso gera o quê? Insegurança, incerteza, instabilidade. E tensiona a nossa mente a ponto de poder desenvolver a ansiedade. Então, a ciência está perplexa. Não tem muitas respostas ainda. É o remédio A, é o remédio B. Vamos testar a vacina, vamos ver se... Então, estão se tentando fazer de tudo para poder solucionar o quanto antes. Mas o bem da verdade é que ainda tem um caminho a ser percorrido. E por enquanto isso não chega, uma vacina, o nível de ansiedade, ele vem afetando a população brasileira. Aí, o inimigo, no caso o vírus, é um inimigo de dimensões microscópicas, né? Ela é invisível aos nossos olhos, ele não tem como ver. Então, vem alguns questionamentos. E se eu contrair a doença? Né? E se o meu filho contrair? E se minha mãe contrair? Né? E se alguém da minha família não se salvar? E se as fronteiras estiverem fechadas e eu não poder visitar um parente, um familiar a tempo? Então são questões, são questionamentos que começam a surgir na mente da população, na mente dos cristãos também, e traz preocupação. Alguns irmãos que talvez não estejam se sentindo firme no Evangelho. Será que é a volta de Cristo? São os sinais do tempo? O que eu preciso fazer? O que eu não preciso fazer? Então começa a surgir esses questionamentos que têm gerado ansiedade na população. Aí quais são os sintomas da ansiedade? Os sintomas físicos e os sintomas psíquicos, psicológicos.
Eu quero citar para vocês, até refrisar alguns, quais são os sintomas físicos, tá certo? Olha só, enjoo e vômitos. Pode desenvolver, a ansiedade pode desenvolver vômitos, ânsia de vômito. A ansiedade ela pode trazer tontura, sensação de desmaio, sabia disso? Falta de ar, a respiração ofegante. Olha só, tem pessoas que não tiveram Covid, mas por estar com tanto medo de desenvolver a doença, começa a ter ritmia, a respirar, ou seja, o coração bater mais forte, mais rápido, a respiração ficar ofegante, semelhante a um dos sintomas do Covid, do sintoma grave. Aí a pessoa, pronto, eu vou morrer, eu tô com vírus, eu tô com Covid, e às vezes não é isso. É a ansiedade, o medo, a mente gerando todos os sintomas no corpo que se assemelha até ao Covid, que a ansiedade desenvolve, né? O coração palpita, a respiração fica mais ofegante. Você sabia que com ansiedade pode dar dor na barriga, dor de barriga? A pessoa pode ter até diarreia. A pessoa pode ter a dermatite atópica, que é manchas nas dobradiças, coceiras. Pode cair a sobrancelha, ter queda de cabelo, roer as unhas, sentir tremores e falar muito rápido, falar de uma maneira que as pessoas não conseguem nem entender. Tensão muscular, como eu já falei, né, causando dor nas costas, dor nos ombros, dor aqui na nuca, irritabilidade e dificuldade para dormir. Então, esses são os sintomas físicos. E sintomas psicológicos, psíquicos, quais são? Agitação, né? A própria irritabilidade que eu já falei, a pessoa fica mais agitada, mais inquieta, né? Aquele famoso balanço, as pernas ficam toda hora balançando, os braços balançando, nervosismo, a pessoa vive nervosa, né? Devido à ansiedade, dificuldade de concentração, preocupação, está sempre preocupado, algo nem aconteceu ainda e a pessoa está preocupada, não, mas pode ser que seja assim, não, será que, né? A pessoa está pensando em algo que talvez não venha nem acontecer, está morrendo antes do tempo, né? Antes do tempo, como o peru, né? Que morre na véspera, não é assim? Pois é. Sensação, a ansiedade traz no psíquico a sensação de que algo ruim vai acontecer a qualquer momento, algo iminente vai acontecer, a pessoa está toda hora apreensivo, está toda hora tensa, porque ela acha que vai acontecer algum momento, alguma hora vai acontecer. E muitas das vezes, a maioria das vezes não vai acontecer nada. É apenas a mente produzindo esses comandos para o corpo e essas reações. E a preocupação exagerada em relação à realidade, ou seja, a questão da realidade, o descontrole sobre os próprios pensamentos, faz com que a pessoa ela tenha uma percepção de vida, uma percepção do real de forma distorcida. Por enquanto as pessoas estão olhando para o mundo de uma forma a pessoa que é ansiosa ela olha de uma forma B, ela olha de uma forma mais pessimista, mais negativa. Então esses são alguns sintomas psíquicos que ocorrem, que acontecem. Então existem várias questões de órgãos, né, a parte do corpo, que são afetados. O cérebro ele passa a ser afetado com a questão da ansiedade, por causa das dores de cabeça, né, sentimento de desespero, falta de energia, nervosismo, raiva, irritabilidade, problemas de memória, concentração, dificuldade para dormir. Isso é questão do cérebro. O coração, né? Os batimentos mais acelerados, como eu já falei, que é a arritmia, a pulsação mais forte, às vezes pode desenvolver hipertensão, risco maior para poder ter um ataque cardíaco. Por isso é importante ter o controle da ansiedade. Eu estou citando tudo isso aqui para vocês, não é para que vocês vão ficar morrendo de medo agora não. É apenas para vocês conhecerem um pouco sobre a mente humana, sobre o corpo, como funciona, até para poder ajudar pessoas e poder se ajudar também. O estômago, como eu falei, né, náusea, dores no estômago, azia, refluxo, aumento ou diminuição de apetite. A ansiedade pode desenvolver isso. É tanto que as pessoas que sofrem de obesidade é porque mexe com a questão do estômago, a questão do apetite, fica alterado, só passa a comer um pouco mais.
pessoas que têm vícios, eles ficam mais nervosos, então precisam consumir X droga, né? Fumar ou usar algum tipo de droga, outra droga ilícita também, para que possa se aliviar das suas tensões. Às vezes acontece isso. Os pâncreas, por exemplo, tem um risco maior para o aparecimento do diabetes tipo 2. O intestino, ele pode dar diarreia, constipação, a pessoa fica presa com o famoso intestino preso, que é a prisão de ventre. E a questão do sistema reprodutor, afeta até o sistema reprodutor, para vocês terem uma ideia. Algumas mulheres, elas às vezes estão ansiosas, não conseguem gerar um filho. Não tem nada que impeça ela gerar um filho, mas a ansiedade é tão grande, a vontade é tão grande de ter um filho, que às vezes impede de gerar um filho. Né? Então, as mulheres podem ocorrer isso aí, né? Nos períodos menstruais, ter irregularidade, né? Ser um período doloroso e etc. No homem, questão de impotência e outras coisas mais. Então, para você ver como pode afetar todo o nosso corpo, não só a questão da mente, mas todo o corpo é como se ele gemesse, é como se ele chorasse, porque todo o corpo está muito tensionado. Eu queria que você imaginasse um violão. Não tem as cordas? Quando você arrocha demais, as cordas ficam tensionadas. Se você tensionar mais, pode ser que rompa, tore. E é o que eu estou citando para vocês aqui. Muita tensão pode desenvolver algumas psicopatologias aí, são patologias psicossomáticas desenvolvidas pela ansiedade. Outras coisas que podem afetar a ansiedade, né? Tanta coisa ruim, meu Deus do céu. Mas é isso mesmo. Se nós não tivermos, já vamos falar como a gente pode lidar com a ansiedade, algumas dicas para a gente poder superar, para diminuir o nível de ansiedade. Mas eu quero deixar vocês bem cientes do que pode, como é uma bomba relógio para o nosso organismo. Pronto, a memória. A adrenalina e o cortisol, eles são colocados direto para que o nosso organismo venha consumir. Então ele serve, a adrenalina e o cortisol, ele serve para preparar o indivíduo para reagir. Né? Os mais ansiosos, eles têm uma concentração muito grande e é muito afetado com essa questão da adrenalina e do cortisol, e eles são mais propensos a ter um Alzheimer, é comprovado isso aí. Então, é mais comprovado também a questão de ter um risco de um colapso nervoso. Quando a pessoa vê uma cobra, a pessoa ou corre ou fica ali paralisado, né? É jogada adrenalina e cortisol na corrente sanguínea, para a pessoa correr e fugir. Então, a pessoa está toda ela tensionada, é direto sendo liberado para o nosso organismo cortisol e liberado também adrenalina. Então, por isso o coração acelera mais. Então, a questão do próprio fígado, a ansiedade faz com que ele aumente a glicose do sangue, como eu citei há pouco tempo, para que o corpo possa ter mais energia. Porque está jogando adrenalina, então o corpo começa a produzir mais a questão da insulina, ele vai produzindo mais insulina. Então a ansiedade, ela produz uma insulina fora do normal. A ansiedade, quando está descompensada, está mais alto, não é aquele nível normal, a musculatura sofre, né? Ou seja, é uma reação de fuga. É como se houvesse uma tonificação nos músculos. Os músculos ficam mais enrijecidos, mais endurecidos. E se o corpo, a parte física fica tensionada, sem necessidade, pode causar dores nas costas, dores nas pernas, dores nos ombros, aqui no pescoço, por causa disso. Então fica aí a dica. Eu falei do coração para vocês há pouco tempo. Cuidado com essa hipertensão. Fique atento às dicas que eu vou dar já para vocês. Quem tem algum problema de constipação ou problema na pele, fique atento às dicas que vão ser dadas, porque essas dicas vão servir para você lidar no dia a dia com a ansiedade e diminuir o nível dela quase a zero, ou talvez até a zero, dependendo do seu empenho e dependendo da sua imaginação, como sua mente vai reagir às dicas que vão ser dadas. Mais uma coisa interessante para falar para vocês. Quais são as pessoas que são mais propensas a desenvolver ansiedade? Eu queria dar um exemplo para vocês aqui. As pessoas que são mais propensas a desenvolver ansiedade são as pessoas que têm dificuldade de espacializar. O que é espacializar? Vou dar um exemplo agora. Na Segunda Guerra Mundial, muitos soldados
americanos estavam tirando sua própria vida, aqueles soldados que eram presos em cativeiro. Eles eram presos, eram prisioneiros de guerra, e os soldados que não conseguiam ter uma perspectiva de futuro, de esperançar, de ter esperança, eles conseguiam viver só aquele momento e achavam que ali era o fim da vida e tal. Eram aqueles que tiveram a propensão a desenvolver a questão da ideação suicida e tiraram suas próprias vidas. E os soldados que eles conseguiram ter uma expectativa de que aquilo iria passar, de que logo eles iam voltar para a família, que aquele sofrimento não ia durar a vida toda. Esses soldados conseguiram, eles não tiraram a vida, conseguiram sobreviver e contar a história para suas famílias, né? Foi feita uma pesquisa em cima disso aí, trabalhando em cima dos ex-combatentes, e foi percebido que as pessoas que têm condições de alimentar os seus pensamentos com coisas boas, conseguir ter esperança, são as pessoas que conseguem superar melhor e se adaptar ao ambiente e lidar melhor com a situação. As pessoas que têm mais rigidez, mais inflexibilidade, que conseguem ficar focados só ali, ou então no amanhã, no problema, ou no que já passou, fica só no sofrimento, não conseguem pensar em algo legal, em algo que possa trazer esperança, são as pessoas que são mais propensas a desenvolverem a ansiedade. E uma dica interessante de como é que eu posso distinguir uma ansiedade natural, normal, de uma ansiedade que já é patológica. É o seguinte, a ansiedade que gera um friozinho na barriga, eu quero logo chegar aquele feriado, aquela viagem, e aquela expectativa gostosa, mesmo que dê um friozinho na barriga, vocês às vezes ficam olhando para a hora no relógio, essa ansiedade é natural e acontece no nosso dia a dia. A expectativa de algo que vai acontecer, que às vezes traz uma certa preocupaçãozinha e tal. Mas quando a ansiedade traz preocupação excessiva, traz vários pensamentos negativos, você tem constante sensação de medo e muitas vezes não é algo real, está toda hora tenso e você começa a viver de uma forma sem se sentir realizado, sempre com nervosismo irritado. Então essa ansiedade não é uma ansiedade saudável. Aprenda a enfrentar a ansiedade. Esse livro aqui, Aconselhamento Cristão, edição século XXI, de Gary Collins, ele é da Vida Nova. É um livro muito bom, porque ele traz várias temáticas importantes para a atualidade. Ele trabalha a questão do aconselhamento. E ele tem um capítulo que ele fala só sobre a ansiedade. E eu queria citar para vocês aqui um trechozinho que ele fala sobre aprender a enfrentar a ansiedade. Está na página 103, que diz assim, ó, aprenda a enfrentar. Enfrentar as causas da ansiedade antes mesmo que surjam, ou no momento que aparecem, pode impedir o seu desenvolvimento. Esse enfrentamento envolve os seguintes procedimentos, que podem se tornar parte do estilo de vida da pessoa. Aí ele vai citar alguns procedimentos que eu quero citar para vocês. Reconhecer seus medos, inseguranças, conflitos e ansiedades assim que surgirem. Conversar sobre eles com alguém, até regularmente, se necessário. Desenvolver autoestima. Reconhecer que uma separação é dolorosa. Procurar manter contato com amigos distantes e cultivar novos relacionamentos. Pedir ajuda a Deus e a outras pessoas para suprir suas necessidades. Aprender a se comunicar melhor. Aprender princípios e técnicas de relaxamento. Fazer periodicamente uma avaliação de suas prioridades, plano de vida e gerenciamento do tempo. Ele dá essas dicas aqui, só que o interessante é que nós vamos ver outras dicas de enfrentamento à ansiedade. Quais dicas de enfrentamento à ansiedade podemos deixar hoje para que você possa começar a exercitar ou talvez ensinar para outras pessoas? Só um momentinho que eu vou guardar isso aqui. Vamos lá. Algumas dicas talvez até se repita aqui o de Collins, mas eu quero citar para vocês, serve como reforço. Primeiro, eu vou citar, se eu não me engano, umas 9 a 10, mas vamos lá. Número 1. Identificar o problema é o primeiro passo. Ou seja, se você tem desenvolvido ansiedade, está tendo algumas inquietações, o primeiro passo é você procurar identificar
de onde está surgindo, né? Esse distúrbio pode ter várias causas. A ansiedade pode estar vindo de vários lugares ou de onde nós menos esperamos, na verdade. Então, um desafio novo do trabalho, um prazo curto, uma resposta sobre a seleção de emprego, o próprio meio a qual nós estamos vivendo agora, que está relacionado à questão da pandemia, aonde as incertezas, né, aonde a própria mídia tem bombardeado com várias informações, um canal em forma de um jeito, outro canal em forma de outro, né, uma pandemia bem politizada. Então tudo isso pode causar ansiedade. Então procure se questionar desde quando, a partir de quando eu comecei a ficar mais inquieto, e comece a investigar isso aí, que talvez você chegue à raiz do problema, à raiz da situação. Número 2, controle da respiração. A nossa respiração, ela é muito importante para poder oxigenar o nosso cérebro, para poder trazer um equilíbrio para o nosso organismo. Então, aprender algumas técnicas de respiração é essencial para quem sofre de ansiedade. Então, se você puder fazer aquela respiração, que é a respiração diafragmática, que é a respiração pelo abdômen, né? Normalmente as pessoas puxam a respiração, conta até 5 segundos ou 4 segundos, depois solta lentamente, contando até 5. Vamos fazer agora? Faça assim, ó. Eu vou contar até 3. No 3 você vai puxar o ar pelo nariz e vai contar até 5 mentalmente, depois vai soltar pela boca lentamente, contando até 5, tá certo? Então vamos lá. 1, 2, 3, puxando pelo nariz. Faz isso algumas vezes, até que você comece a se tranquilizar, se organizar, fazer a homeostase, o equilíbrio do corpo, da mente. É muito bom. Então, quem sabe outras técnicas pode utilizar. Tem um relaxamento progressivo. Você começa a relaxar imaginando a testa, a cabeça sendo relaxada. Às vezes faz uma força assim e depois suaviza. Tensiona os ombros, relaxa o ombro. Tensiona o braço, depois solta. E por aí vai por todo o corpo até chegar no pé. E depois volta até chegar na cabeça. Isso sempre respirando profundamente. Isso é uma forma de fazer um relaxamento progressivo por cada parte do corpo, usando a respiração. E tranquiliza, é muito interessante. Número 3, pratique exercícios físicos. Né? A liberação de substâncias que promovem a sensação de prazer durante a prática do exercício é extremamente importante, como por exemplo a serotonina, né, que é um neurotransmissor, é um hormônio que atua regulando o humor, o sono, o apetite, o ritmo cardíaco, a temperatura corporal, a sensibilidade e até as funções intelectuais. Então, uma boa atividade física diária, pelo menos 4 vezes por semana, a cada dia que você fizer, faz por 30 minutos a atividade física, vai ser extremamente importante. Não sei muito o que fazer, faça uma caminhada, né? Faça uma caminhada, um passo um pouquinho mais rápido e extremamente importante para o organismo, não só para o controle da ansiedade, depressão e outras psicopatologias, auxilia e muito. 4, diminui o estresse do dia a dia, né? Então, tem gente que utiliza acupuntura, massagem, meditação, yoga, cada um vai procurar um recurso. Tem um recurso muito bom que eu acredito que você usa no seu dia a dia, que você pode se utilizar ainda mais, se chama oração. Como é importante orar. A gente vai falar mais para frente sobre a importância da oração, mas eu quero destacar aqui, quando nós oramos, nós lançamos a Deus as nossas ansiedades, sabendo que Ele cuida de nós, sabendo que Ele tem um cuidado, né? E quando nós oramos, nós realmente, quando entregamos a Deus, nós temos a tendência a descansar, a relaxar, a saber que cada passo está no controle divino. A oração é extremamente importante. Então, diminui o estresse do dia a dia, várias tarefas, organiza para poder não ficar com tanta coisa e poder dar conta.
Número 5, fuja dos pensamentos negativos. Há uma tendência muito grande do transtorno da ansiedade generalizada, que é a preocupação exagerada e a tendência de pensamentos catastróficos. A pessoa fica imaginando que vai acontecer algo muito ruim. Uma dica bastante útil é dimensionar a seriedade da situação. Ou seja, faça uma avaliação real do impacto, se realmente vai proporcionar, vai acontecer realmente. Às vezes tem um pensamento, algo ruim vai acontecer iminentemente, a qualquer momento. Veja se realmente assim vai acontecer. Converse com quem está próximo de você, um filho, a esposa, um amigo, e veja se realmente é da mesma maneira a percepção do outro, que muitas vezes não é. Então fica aí a dica, fuja do pensamento negativo. 6, conecte no momento presente. Muitas vezes a pessoa está lá na frente, com um pensamento muito diante, ou com um pensamento muito no passado. Então conecte-se com o hoje, com o presente. Uma boa forma de fazer isso, por incrível que pareça, às vezes você está com muita ansiedade, pega uma pedra de gelo, coloca na tua mão e arrocha ela. E comece a prestar atenção à sensação que vai causar. Isso é uma forma de sua mente e o seu corpo lhe trazer para o presente. E você sentir tudo aquilo que está acontecendo no seu tato, através do gelo, através da sensibilidade que vai estar causando na sua mão, e você desfoca do estado do problema, focando no agora. É uma dica bem simples, o gelo. Existem outras dicas simples, que é você concentrar na sua respiração e se dar conta, fecha os olhos, se dá conta através da audição do que você está escutando, procurar escutar sons que normalmente você não escuta por causa do corre-corre dia a dia, procurar sentir cheiro que talvez você não esteja sentindo no momento. Então você começa a tocar nas partes, talvez no sofá, onde você estiver, vai tocando e vai vendo a textura. Isso é uma forma de você se conectar com o agora, com o presente. Isso lhe auxilia a desconectar com o estado de problema e diminui o nível de ansiedade, talvez até zerando. 7. Invista no autoconhecimento. Respeite seus próprios limites. Aceite-se você como é. Se aceite. Não fique se culpando. Erros e acertos todo mundo comete, não é verdade? Cobre-se menos. Então fica a dica aí para você investir no seu autoconhecimento, se conhecer e poder se cobrar menos. 8. Dedique-se, melhor dizendo, dedique tempo para se cuidar. Muitas vezes a gente quer cuidar do outro, e a gente cuida realmente do outro, do próximo, mas a Bíblia nos diz o quê? Amar o próximo como a si mesmo. Eu não posso colocar o próximo em estado de superioridade, que eu vou cuidar dele, vou fazer tudo por ele e esquecer de mim. Eu preciso ter um equilíbrio, cuidar do próximo, como também eu cuido de mim. Eu preciso cuidar de mim também. Então, dedique pelo menos 1 hora, ou talvez 30 minutos, para cuidar de si, pensar nas necessidades que se apresentam e tomar atitudes para poder atendê-las, para poder resolvê-las. É um passo muito importante para controlar a ansiedade. Defina metas, metas de vida. Não precisa ser metas muito difíceis. Comece com metas curtas, simples, para você sentir o gostinho da conquista de ter realizado aquela meta. E depois vai aumentando, vai dificultando aos poucos. Inicie cumprindo os desafios curtos, mais simples. Mantenha hábitos saudáveis, como alimentação saudável, exercitar com regularidade. Isso são ótimas dicas para a gente trazer um cuidado para si, não é verdade? 9. Pratique a autoconfiança. Nós devemos confiar em Deus acima de todas as coisas, mas nós precisamos confiar também naquilo que nós fazemos. Tem muitas pessoas que estão com a sua autoestima baixa, não confiam naquilo que faz, naquilo que fala. Então, pratique a autoconfiança, tenha convicção da própria capacidade. Você é capaz. Quem foi que disse que você não é capaz, que você não pode? Às vezes a gente fica tão tensionado, achando que não vamos conseguir, que não vai dar certo. Deus está no controle e você é capaz, eu sou capaz. E nós temos capacidade de ir em frente, independente dos desafios que possam surgir. Não vem nenhum desafio, nenhum obstáculo que nós não vamos conseguir transpor. Deus ele vai dar o frio conforme o cobertor, não é verdade? Então trabalhe sua autoestima, sua autoconfiança,
para poder transformar a maneira como uma pessoa se vê, a maneira como você se vê. Então trabalhe isso aí que você vai poder se enxergar de uma maneira melhor. E por fim, dessas dicas, cuide da qualidade do seu sono, né? A dificuldade para dormir ou o sono agitado também amplificam, aumentam a questão da ansiedade. Então, portanto, aprender a se desligar é extremamente importante. Relaxar para dormir é fundamental. Então, ó, faz conta que aqui é um celular. Antes de dormir, não leve o celular para a cama, né? Porque você vai ficar olhando aquela luminosidade e vai dificultar para você dormir. A sua mente vai ficar acelerada, agitada, vários pensamentos. Como você vai conseguir dormir assim? Então não leve notebook, não leve celular para a cama. Procure lavar os lençóis, deixar cheirosinho, para quando você poder deitar, ser o cheiro do seu sono, tá joia? Eu acredito que essas dicas vão poder auxiliar a sua vida e a vida de outros também. Agora, o que a Bíblia diz com respeito à ansiedade? Eu quero citar um texto muito conhecido, que é Filipenses, né, Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6, 7, 8 e 9. Os versículos 6 e 7 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste e ouviste, viste em mim, isto praticai, e o Deus de paz será convosco. O apóstolo Paulo, ele estava preso quando ele fez essa carta, essa epístola. Então, imagine, se coloque no lugar do apóstolo Paulo, uma iminente morte, já estava próximo da sua morte, estava preso, estava privado da sua liberdade. Os cristãos da época estavam preocupados com o que poderia acontecer com Paulo e consigo mesmo. Então, Paulo traz esse texto maravilhoso para acalmar, aquietar os corações daqueles que estavam ansiosos. Olha só, vou ler devagarzinho e citando algumas coisas. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Nossa, como assim? Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Ou seja, antes de se desesperar, de se preocupar, de correr para um lado, de correr para o outro, de procurar A, de procurar B, leve diante de Deus as suas questões em oração e súplicas. Leve, fale com o Senhor aquilo que está te incomodando, aquilo que está te tensionando. Ore, suplique. Mas ele não diz apenas suplicar, ele diz faça oração e súplicas com ações de graças. Então você vai pedir, você vai clamar ao Senhor, mas logo em seguida o seu coração vai estar totalmente agradecido. Você vai orar e depois vai dar graças a Deus, porque ações de graça é um momento de gratidão. Quando nós começamos a lembrar dos feitos de Deus, do que Ele... Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigado porque eu estou de pé. Obrigado porque eu estou vivo. E começa a agradecer. O nosso coração e a nossa mente, ela começa a ser reprogramada. Ela começa a ser renovada, restaurada. Aonde a ansiedade vai diminuindo e vai saindo. E dando lugar a uma confiança, a uma certeza que Deus está no controle. Então, oração e súplica com ações de graça. Aí depois ele diz, depois de você fazer a oração e de ser grato ao Senhor através de ação de, melhor dizendo, ações de graças, aí a Bíblia diz o quê? E a paz de Deus, a paz não dos homens, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, quando nós lançamos a nossa confiança no Senhor,
Ele blinda a nossa mente, as nossas emoções, para que nós venhamos estar tranquilos, venhamos estar bem guardados, como um pintinho. Um pintinho fica debaixo das asas da galinha, bem protegido, pronto. Assim o Senhor quer cuidar de nós. Como a galinha cuida dos seus pintinhos. Esteja debaixo das asas do Senhor, esteja guardado nele. Porque o mundo pode estar se dissolvendo, pode estar as coisas piores acontecendo, mas aquele que tem a confiança, ele ora, ele lança suas preocupações, ele lança os seus fardos ao Senhor, pode ter certeza. E ele começa a agradecer, mostrar que é grato. A paz de Deus, ela inunda o nosso ser. Porque é uma paz que excede o entendimento, nem mesmo a nossa mente compreende. Quando a gente passa a analisar depois, meu Deus, eu passei por tudo aquilo ali. Como eu consegui passar por aquilo? Inexplicável. Se o homem for procurar entender, é Deus, é o bálsamo que Deus nos traz. E o texto continua dizendo, né? Pra gente, ele diz que a paz que excede todo entendimento vai acalmar ali o coração, a mente, essas coisas. Mas ele orienta o seguinte, olha, a sua mente deve ser ocupada com coisas boas. Diminua as coisas que você tem olhado na mídia, né? Assistir o jornal, beleza, se atualizou, mas às vezes a pessoa assiste o jornal em um canal, assiste no outro, assiste no outro, assiste no outro. A mente começa a ser fragilizada. Nas redes sociais, não sabe o que é verdade, não sabe o que é fake news. Então, preste atenção. A Bíblia diz o quê? Irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então o apóstolo Paulo sabia que é na mente aonde vai proceder os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas inquietações, as virtudes saem daqui. Então blinde a sua mente, porque aquilo que muitas vezes a mente está fragilizada, está tensionada, o corpo todo chora, o corpo padece, a ansiedade ela surge aí. Então blinde a sua mente, colocando na sua mente coisas agradáveis, boas. Preste atenção no que o seu filho está assistindo, os desenhos, os filmes, os seriados. Preste atenção naquilo que você está atento, porque nós devemos estar atentos às coisas do alto. As coisas aqui terrenas nós devemos sim ter acesso de conhecimento, ler, mas nós precisamos filtrar. Então se nós passamos a ter mais acesso às coisas desse mundo e não buscamos ao Senhor, o filtro vai ficar meio que sujo e poluído. Então esteja atento para que sua mente esteja blindada. Aí então vem o versículo 9. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus de paz será convosco. Ou seja, Deus de paz, Ele será comigo e será com você. Olha que coisa maravilhosa. E eu quero encerrar com Mateus capítulo 6, versículo 25 até o 34, que diz: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Portanto, não vos inquietais com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então é Deus que supre as nossas necessidades, é Ele que enche a nossa despensa, é Ele que nos veste, Ele que envia pessoas, envia recursos. É o Senhor. Assim Ele fez com os pássaros e faz até hoje. Assim Ele faz com as plantações, assim Ele há de fazer com a sua vida e com a minha vida também. Então, permita que o dia de hoje, as questões, os dilemas do dia de hoje sejam resolvidos no hoje e nós possamos estar atentos às coisas que estão acontecendo no presente. As coisas do amanhã, deixa chegar amanhã. Não é que tu vai parar de planejar, se organizar, não é isso. Mas muitas pessoas estão vivendo o amanhã no hoje e o coração fica arrebentado, fica tensionado. Então baixa cada dia o seu mal. Então eu quero agradecer a cada um de vocês e eu quero encerrar esse momento com uma oração para Deus acalmar o teu coração. Se for possível, fecha teus olhos aí onde você está agora e vamos orar. Pai,
Nós te agradecemos em nome de Jesus pela vida desse irmão e dessa irmã que está participando desse momento edificante, onde nós estamos falando sobre ansiedade, mas também fazendo menção do teu nome. Porque quando nós lançamos ao Senhor as nossas deficiências, limitações, nossas dúvidas, os nossos dilemas e problemas, nós temos em Ti a certeza e a confiança que o Senhor cuida de cada um de nós. Apesar de nós, o Senhor cuida e nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, porque estamos respirando de graça, esse ar que o Senhor nos dá. Nós estamos vivos, estamos com fôlego de vida e nós agradecemos a Ti por isso. Que continuemos vivendo debaixo de Tuas asas, da Tua proteção e a cada dia mais convicto que o Senhor está no controle e transmitindo essa confiança para outros. Em nome de Jesus. Eu agradeço por você ter ficado até aqui conosco. Que Deus continue te abençoando, continue acompanhando as lives, os cultos da Igreja Batista. Eu tenho certeza que você continuará sendo edificado. Já chegou um momento na sua vida que diz para você mesmo, para Deus, eu estou sentindo você longe de mim, estou sentindo o Senhor longe de mim, a minha fé parece que não é mais aquela que eu tinha quando eu te conheci, Pai. Parece que as tuas promessas não são para mim, são para outra pessoa. Eu me acho totalmente desmerecedor das tuas promessas, Pai. É para você que eu estou cantando agora essa canção. A sua fé não acabou. Quando a força te faltar e a coragem te deixar, quando as lágrimas banharem o teu rosto e sentir a sensação de uma eterna solidão, esperando o futuro que passou. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acabar. A fé tem seu segredo, não se revela ao que tem medo, mas ao que lutar até o momento da fé chegar. Quando a força te faltar e a coragem te deixar e as lágrimas banharem o teu rosto e sentir a sensação de uma eterna solidão, esperando o futuro que passou. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé.